Bem, eu converso com a sommelier, professora de vinhos e apresentadora do canal Sabor e Arte, Alexandra Corvo. Alexandra, tudo bem? Bom dia. Não está me ouvindo, Alexandra? Alexandra, agora sim? Agora tá. Ah, então tá bom. Então, bom dia. Bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, você vai estrear junto hoje a estreia do Sabor e Arte, né? O novo canal do grupo Nilco Pay TV, do nosso grupo, Nilco Pay TV, e você vai ter um programa lá que se chama Vinho, Prazer em Conhecer, que é uma coisa que eu aprecio muito, é vinho. A bebida vinho é a minha favorita. Então, acho que a nossa conversa vai ser boa, mas eu começo perguntando para você como é que vai ser o seu programa. O canal está estreando hoje, né? Tanto na Claro quanto na Vivo. E o seu programa vai que dia? Meu programa vai ser às quintas-feiras. Então, estreia agora nessa quinta-feira, né? Às 21h30. Aquele horáriozinho bom de tomar vinho. Eu sempre estou tomando um vinhozinho nesse horário. Vou te acompanhar tomando vinho. Vem cá, conta para mim como é que você entrou no mundo do vinho como sommelier e como professora. Conseguiram acertar a internet dela aí? Já está bem aí? Conseguiram? Tá rolando na parte de baixo do meu prédio, tem uns cachorros. Sombra. Bom, como é que você entrou no mundo do vinho, Alexandra? Meu primeiro trabalho foi eu era garçonete em barzinho, quando eu era jovem, né? Então, quando eu decidi estudar, quando eu terminei o colegial, foi natural eu ir para esse ramo, né? Então, eu me formei em hotelaria e turismo em Madrid, e depois eu me formei em viticultura e enologia num centro de pesquisa agronômica na Suíça. Então, eu me formei na parte do serviço e na parte do conhecimento agronômico do vinho, né? Obviamente, de como se faz, não a agricultura e a enologia. E então, depois eu vim para o Brasil, apliquei meus conhecimentos, comecei a trabalhar como sommelier em restaurantes, isso em 2000. Faz 20 aninhos aí. Quando a gente começa a falar data, começa a perceber quanto tempo. E desde 2007, eu ensino. Eu tenho uma escola de vinhos e o programa vai ser um pouco nesse formato aula, né? Então, são pessoas do público, são pessoas que não conhecem nada e que vão estar lá aprendendo e trazendo as dúvidas, que são sempre dúvidas de todo mundo, porque não é um público só de vinho, é um público comum que gosta de vinho, mas não conhece nada. E a ideia é justamente sanar essas dúvidas, trocar ideia, enfim, é isso. Estou falando com a Alexandra Horto, ela estreia na quinta-feira, 21h30. Corvo, desculpa. O Vinho Prazer em Conhecer no novo canal da Nilco Pay TV, que é o Sabor e Arte. Vem cá. Eu estava conversando com o curador do canal na sexta-feira e ele me deu assim uma visão geral do canal. Disse que não é um canal só de receitas, ou só de aprendizado de comida. É um canal que também traz a história da bebida, a história da cultura, toda a ligação com arte, ligação com civilizações, ligação com a humanidade. Você vai colocar isso no seu programa também. De que forma? Claro. O vinho ele existe sem a história, né? A humanidade não existiria como ela é hoje se não houvesse o vinho. Ela seria provavelmente de um outro jeito, mas então a nossa cultura, o nosso próprio, a gente deixar de ser nômade e passar a ser sedentário e cultivar as frutas envolve também, quer dizer, o surgimento do vinho é por aí. Em volta, nesse momento, né, mais ou menos 10 mil anos, né? Então, quando a gente, no Neolítico, começa a se estabelecer, começa a dominar o cultivo e começa a perceber que certas frutinhas que a gente colhe dão um liquidinho ali com um teor interessante, né? Que gera alguma sensação diferente, que é o álcool, obviamente, que as pessoas não sabiam, mas aquilo fermentava e eles bebiam e sentiam coisas diferentes, então o vinho vai surgindo assim. Então, e depois surgem, né, as cidades, surgem os países. Então, na verdade, o vinho existe muito antes de existirem as nações, as pátrias,
né? Então ele está muito ligado às culturas de onde ele vem, principalmente na Europa. Bom, e assim, o que eu sei um pouquinho de história do vinho também, que eu leio muito e gosto, além de apreciar, eu gosto de também me enriquecer culturalmente, é que eles bebiam muito vinho na antiguidade. A gente vê, por exemplo, filmes de romanos e gregos o tempo todo bebendo vinho, porque não existia água tratada, então era arriscado beber água tratada. Então era mais seguro beber um vinho, né? Agora eu fico imaginando, aquele vinho dos romanos a gente não experimentou, mas devia ser bem ruim, hein? Alguns eram feitos até com água salgada, devia ser um negócio completamente diferente do que a gente bebe hoje. Ele não era feito, ele era temperado, como era o sabor, né? Então, se você for ler nem filme A Ilíada, a Odisseia, quando eles vão servir vinho, eles falam do preparo, o que é adicionado, casca de árvore, canela, tempero. É daí que surge o vermute. O vermute é uma base de vinho com ervas. E em alguns casos eles usavam para beber, então para aromatizar. Em outros casos eles usavam o álcool como um meio de absorção do organismo. Então, por exemplo, se você tinha uma erva que você sabia que era boa para o estômago, você macerava com o álcool para uma absorção, ou para usar em remédio, né? Os gladiadores bastante porque é anti-inflamatório. Mas o sabor, como você falou, é bem discutível. E como diz o Hugh Johnson no seu livro A História do Vinho, ele diz: temo que a humanidade não começou a tomar vinho por causa dos seus aromas de cereja ou de flores, e muito provavelmente começou a tomar pelo seu efeito. Então, provavelmente, a teoria, tudo indica que sim, né? Porque era muito acre o sabor. O Alexandre, a uva fermentação. o Alexandre, é a mesma desculpa que os ingleses dão para o seu hábito do gin, né? E eles dizem, não, nós começamos a beber gin porque descobrimos que adicionando o quinino, né, e fica o gin tônica, nós descobrimos que isso nos isentava de uma série de doenças como a malária, como nós somos colonizadores da África, da Índia, etc. Mas, ó, os caras mandavam a bala lá no gin, até hoje, né? Exatamente, já estava tempo. Vem cá, vou perguntar para você, porque eu sou um defensor também do vinho brasileiro e eu acho que a gente está melhorando muito em qualidade. Nossos espumantes hoje já têm uma qualidade excepcional, os brancos vêm vindo muito bem também, os tintos já têm crescido e nós temos ganho prêmios, inclusive, com bons vinhos no exterior. Qual a sua avaliação do vinho brasileiro, Alexandre? Tem de tudo, como em qualquer país. Tá. Né? Tem muita coisa. Claro que o Brasil tem o clima ideal para a produção de uva, né? Então, já que a gente está num canal rural, quem conhece agricultura sabe que as plantas têm necessidades biológicas, né? Então, algumas aguentam calor, outras aguentam frio, outras precisam de estações marcadas. Então, isso é uma coisa que a vinha precisa. Ela precisa de um inverno muito frio, ela precisa de uma dormência de 3 meses para ela brotar bem, ela precisa de uma primavera suave e ela precisa de verões firmes, né? Então, assim, sem chuva e calor, que gera muita umidade e que são as maiores delicadezas, as maiores fragilidades da vitis vinífera, são os fungos, que ambientes de verões quentes e úmidos pode ser muito problemático. Então, aqui depende muito do que acontece naquele ano, naquele verão, naquela safra. A gente não tem uma consistência. E os espumantes se destacam porque você pode colher um pouco antes, você vai fazer 2 fermentações, você pode misturar uvas e vinhos de várias safras. Então, você consegue fazer enologicamente um produto, mesmo que agriculturalmente você não tenha tido uma fruta 100% perfeita, como é o caso da necessidade que a gente tem quando a gente vai fazer um vinho tranquilo, que seria o vinho normal, né? O vinho branco, o vinho tinto. Então, por isso os espumantes têm esse destaque. E eu percebo, queria saber a sua opinião também, que as pessoas têm muito medo do vinho. Elas têm um receio. Elas chegam na gôndola do supermercado, ou na adega, ou com quem vende, e elas olham para o vinho assim, meio desconfiadas para saber se combina com determinado tipo de comida. Me lembro de uma situação até uma vez no supermercado, onde eu estava lá comprando os meus vinhos, coisa que eu compro sempre, e aí uma pessoa chegou para mim e falou: "Oh, o senhor entende de vinho?" Eu bebo, conheço alguma coisa, etc. e tal, não sou um especialista. Você pode me dizer se esse vinho aqui... E era um bom vinho nacional. Falei, é um bom vinho nacional. Por quê?
Ela falou, não, é porque eu tenho uma amiga americana que está aqui me visitando e eu queria dar 2 garrafas de presente para ela levar para os Estados Unidos. Eu falei, pois pode dar essa aqui que ela vai gostar. Então, eu percebo que as pessoas têm muito medo. E eu acho que você vai concordar comigo. Você sabe que a experiência é que acaba criando o hábito e fazendo com que você... algumas pessoas têm mais olfato e mais paladar, mas com que você desenvolva olfato e paladar e ache aquilo que você realmente gosta, não é verdade? Isso. Assim como qualquer coisa que a gente vai tomar ou vai ter, por exemplo, escolher filme, escolher livro, a gente tem que ter uma experiência. Ah, gostei desse autor, ou eu gosto desse gênero. Então, a gente vai fazendo filtros a partir da experiência. Então, quando a gente vai tomando vinho, é importante ir guardando o nome do produtor, se você gostou, qual uva, principalmente qual região, o estilo de vinho produzido naquela região. Então, você ter um repertório, você variar, é importante. Agora, literatura... e você consultar um pouquinho, você ter um mínimo de conhecimento, é essencial, porque vai ampliar muito o seu beber. E outra coisa, vai ajudar você a beber mais daquilo que você gosta, sem você ter que beber sempre a mesma coisa. É uma certa amplitude maior, o que vai facilitar melhor a sua vida. Olha, Alexandra, foi um prazer falar com você. E fica o convite, então, para o Saboreartes, que é o novo canal aí do nosso Nilco Pay TV, estreando hoje também na Claro e na Vivo, com aplicativo, etc. e tal. O programa da Alexandra, Vinho Prazer em Conhecer, vai ser às quintas, às 21h30. Eu vou te prestigiar, tá bom? Obrigada. Convido a todos. Tá, e por enquanto, tchim-tchim, bebirivino. Tchau, Alexandre. Tá sempre pra beber.